O Supremo Tribunal Federal decidiu que matar animais resgatados de maus tratos fere a Constituição. E aí você diz, ué, mas óbvio, né? Já não era assim? Na verdade, não. Vou dar um exemplo aqui. Quando a Polícia Ambiental apreende, sei lá, 100 galos de briga, né? Porque no Brasil é proibido ter rinha de galo, mas infelizmente a gente sabe que ainda acontece. Então, quando tem uma batida da polícia lá, eles apreendem 100 galos, por exemplo. E eles não têm o que fazer com esses animais, né? Então sempre ficava um impasse. E muitas vezes, na maioria das vezes, esses animais acabam sendo abatidos. Então você veja a situação do animal. Ele tá lá sendo explorado, né? Tá morrendo, sendo torturado, e aí, quando ele é resgatado, o Estado não tem o que fazer com ele, acaba matando ele. Então agora o Supremo Tribunal Federal decidiu que não pode ser mais assim, que isso é contra a Constituição. Então isso realmente vai abrir um precedente muito importante para os animais e coloca no colo do Estado, mais uma vez, a obrigação de tutelar esses animais recolhidos de maus tratos. Segundo a maioria do STF, se não há comprovação de risco à sociedade de doenças causadas pelos animais apreendidos, a sua morte não é justificável. Então vamos voltar ao nosso exemplo aqui. Se apreendem lá 100 galos de briga e não tem comprovação nenhuma de que eles podem passar doenças para as pessoas ou para outros animais, então eles não podem ser abatidos. O que talvez vai acontecer é que alguns veterinários vão soltar algum laudo lá dizendo que eles sim podem passar doenças, mas aí é para isso que serve a fiscalização, né? Então as ONGs de proteção aos animais têm agora mais uma carta jurídica na manga aí para poder de repente entrar com ação para que animais apreendidos em determinada ação da polícia aí não sejam mortos. O ministro Gilmar Mendes foi o relator desta ação lá no STF e ele disse o seguinte sobre esse caso: é certo que os problemas estruturais e financeiros mencionados nas decisões judiciais e nas manifestações administrativas são relevantes. Contudo, tais questões não autorizam o abate de animais apreendidos em situações de maus tratos, mas sim o uso dos instrumentos acima descritos, quais sejam a soltura em habitat natural ou em cativeiros, a doação a entidades especializadas ou a pessoas habilitadas, inclusive o leilão. Então veja que não tem nada de vegana ou vegetariana ou o que quer que seja essa decisão, é puramente jurídica mesmo. Inclusive o ministro diz que pode até fazer leilão com esses animais, então o Estado venderia, por exemplo, um lote de bois apreendidos de maus tratos, mas abater pura e simplesmente não pode. Então fica mais essa notícia aqui para a gente se armar de informação. Curta o vídeo, inscreva-se aqui no canal e eu volto em breve. Um grande abraço. Tchau.